Salve, salve, rapaziada! Bora trocar uma ideia sobre futebol, mano. Eu quero fazer uns vídeos assim de vez em quando, aleatório, só ligar a câmera e conversar com vocês pra gente discutir opiniões, né? Porque nem sempre a opinião que eu tenho é a mesma opinião que vocês têm. Então, às vezes eu queria saber o que vocês acham de determinados assuntos. Por exemplo, esse do vídeo, né? O que é mais importante, a Libertadores ou o Mundial? Qual título que a gente tem que valorizar mais aqui na América do Sul? Eu tenho a minha opinião sobre isso, que eu já vou falar, mas eu queria que vocês comentassem a opinião de vocês. Se o seu time ganhar um Mundial e uma Libertadores, qual que vale mais para você? Se você pudesse escolher só um título, qual você escolheria e por quê também? Comenta aí, porque eu vou falar a minha opinião, né? Já tô até batendo aqui no escudo do São Paulo, por quê? Porque o São Paulo tem 3 mundiais, então, obviamente, para mim, o Mundial é mais importante que a Libertadores. Pelo fato do São Paulo ter 3 mundiais e nenhum outro time ter aqui no Brasil, então eu tenho esse argumento para usar, mas também porque, rapaziada, a gente tem que se atentar a alguns fatos. Eu sei que lá na Europa a galera valoriza mais a Champions do que o Mundial. E aí eu vejo muitos brasileiros falando isso. Pô, mas lá na Europa eles valorizam mais a Champions League do que o Mundial. Então a gente tem que valorizar mais a Libertadores também. Só que aí tem um detalhe. Lá na Europa é onde estão os melhores times do mundo, os melhores jogadores do mundo. Inclusive, uma porrada de jogador sul-americano que se destaca estão lá na Europa. Né? Eles estão lá jogando nos melhores times do mundo, com as melhores estruturas do mundo, sendo treinado pelos melhores treinadores do mundo, jogando nos melhores estádios do mundo. Né? A questão financeira, a questão técnica, tudo lá na Europa, tudo do futebol europeu é muito superior ao futebol sul-americano. Então lá, de fato, ganhar uma Champions League é muito importante para um time, por exemplo, como o Borussia. Se o Borussia ganhasse essa Champions League, seria muito mais importante eles ganharem essa Champions League, eliminando o Atlético de Madrid, eliminando o PSG, ganhando do Real Madrid na final, do que ganhar um Mundial em cima, sei lá, do Fluminense, do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras. Então, para eles lá, ganhar uma Champions League é muito mais importante, vale muito mais do que ganhar um Mundial, porque lá eles estão enfrentando os melhores times do mundo. E no Mundial eles vão enfrentar um time asiático lá, um time aleatório, e no final ali provavelmente vai enfrentar algum time brasileiro ou algum time que nem foi no Mundial retrasado, né, que o Flamengo não se classificou para a final, acabou enfrentando o Al Hilal, que também é um time que, assim, rapaziada, mesmo o Al Hilal tendo jogadores de alto nível, que vieram da Europa, são jogadores que já estão numa idade um pouco mais avançada, jogadores que já não estão tendo tanto destaque na Europa, por isso foram para a Arábia. Então, assim, de qualquer forma, se eles enfrentarem time árabe, se eles enfrentarem time brasileiro, para eles lá, não vai valer tanto vencer o Mundial em cima desses times quanto vale ganhar uma Champions League em cima dos maiores times, dos melhores times do mundo. Eu até faço esse questionamento por quê? Porque, rapaziada, aqui na Libertadores a gente tem um nível muito fraco. Só que para nós aqui, por exemplo, para o São Paulo pegar um Nacional agora nas oitavas, o São Paulo é um pouco favorito, o São Paulo tem mais time que o Nacional, mas o Nacional não tem um nível tão abaixo do nosso. Mas se o Real Madrid vem e joga a Libertadores e pega o Nacional, o Real Madrid atropela. É uma disparidade gigante o nível técnico. Então, lógico que a gente tem que valorizar a Libertadores aqui, porque nós que somos times brasileiros sabemos quanto é difícil ganhar uma Libertadores, mas a gente tem que imaginar também o nosso time jogando uma Champions. Não passaria nem da fase de grupos. E os times da Champions lá, os times mais bosta, o Copenhague vem jogar uma Libertadores aqui, é capaz de até ganhar. Então a gente tem que usar esse argumento antes de falar, pô, vamos valorizar mais a Libertadores do que o Mundial, porque lá na Europa eles valorizam mais a Champions do que o Mundial. Lá na Europa eles jogam a Champions League contra os maiores times do mundo. Aqui na Libertadores a gente joga a Libertadores contra times que não faria nem cócega nos times medianos europeus. Aí que tá a questão. Quando a gente ganha uma Libertadores aqui, é legal pra caramba, a gente tem que valorizar. Mas a gente tem que valorizar muito mais o Mundial, porque quando a gente ganha um Mundial, quando um time brasileiro ganha um Mundial, o time brasileiro tá batendo nos melhores times do mundo, no melhor time do mundo. Então, aí que tá a diferença da Europa para a América do Sul. E eu vou usar exemplos dos últimos campeões mundiais aqui do Brasil, por exemplo, o São Paulo em 2005. Ganhou do Atlético Paranaense a Libertadores. Chegou no Mundial, ganhou do Liverpool. O que vale mais? Você ganhar uma Libertadores em cima do Atlético Paranaense ou ganhar um Mundial em cima do Liverpool, que naquela época estava invicto a não sei quantos jogos, era o melhor time do mundo, com os melhores jogadores do mundo. No ano seguinte, o Internacional ganhou uma Libertadores em cima do São Paulo, já tem um pouco mais de peso. Mas aí eles foram no Mundial e ganhou do Barcelona do Ronaldinho Gaúcho.
Vale mais ganhar uma Libertadores em cima do São Paulo ou um Mundial em cima do Barcelona do Ronaldinho Gaúcho? Né? Aquele Barcelona era o melhor time do mundo na época, né? Tanto que venceu a Champions e foi para a final do Mundial. E o Inter foi lá e bateu nos caras. Teve o Corinthians, recentemente, né? Não tão recentemente assim, fazem 12 anos já, mas foi o último time brasileiro que ganhou o Mundial. O Corinthians ganhou do Boca Juniors, que é um time também considerável aqui na América do Sul, mas que lá na Europa também o Boca apanhava para a maioria dos times de lá. O Corinthians ganhou a Libertadores em cima do Boca, uma puta de uma Libertadores da hora, a primeira Libertadores da história do Corinthians, tem que valorizar muito. Aí a questão do Corinthians é diferente, por quê? Porque eles ganharam a primeira Libertadores, eles já tinham Mundial, né? Porque eles têm 2 Libertadores com um Mundial, quer dizer, 2 Mundial com uma Libertadores. Mas mesmo assim, eles ganharam do Boca, chegaram no Mundial, ganharam do Chelsea. Aquele Chelsea era um primor de time, era um time maravilhoso? Não, mas era o Chelsea. Ganhar do Chelsea vale muito mais do que ganhar do Boca Juniors. Por isso que a gente aqui do Brasil valoriza mais, não digo a gente todos, porque eu não sei se você aí que está atrás da tela e se o Brasil todo pensa como eu, mas eu digo por mim e por várias pessoas que eu conheço. Por isso que a gente valoriza mais o Mundial do que a Libertadores, porque quando a gente joga o Mundial, a gente está jogando contra os melhores times do mundo. De fato, o nosso time é o melhor time do mundo quando a gente joga o Mundial. Porque, pô, a gente está ganhando daquele time que ganhou a Champions League enfrentando os outros melhores times do mundo. Agora, quando um time ganha a Champions League e ganha o Mundial, ele já ganhou dos melhores times do mundo e só tá ganhando o Mundial ali pra, tipo, pô, é isso, mano. Ganhamos o Mundial, tá tudo certo. É meio que isso, entendeu? Você acha que o Real Madrid vai se preparar pra caramba? Você acha que o Real Madrid vai se preparar do jeito que se preparou pra enfrentar o Borussia, pra enfrentar o campeão da Libertadores? Os caras, mano, às vezes vai com time alternativo. Os caras às vezes vai até sem treinar, só pra jogar o Mundial e já voltar. Então, rapaziada, a gente tem que pensar dessa forma, né? Vendo o nível técnico de cada competição, de cada time, antes de falar que a gente tem que valorizar mais a Libertadores do que o Mundial. Isso na minha opinião. Mas se você tiver uma opinião diferente, comenta aí. Só que eu acho que vale muito mais eu me orgulhar pelo meu time ter ganhado do Milan, do Liverpool e do Barcelona do que do Once Caldas, do Atlético Paranaense. Então, essa é a minha opinião e eu queria saber a sua opinião aí, né? Se você não comentou ainda, já vamos encerrar esse vídeo com o seu comentário aí. O que é mais importante para você? Você que torce pro Flamengo, pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Corinthians, pro Vasco, pra qualquer time brasileiro, até se você torce pro Boca, pro River. O que vale mais para você, ganhar uma Libertadores ou ganhar um Mundial? Porque para os times argentinos, a Libertadores, não só para os argentinos, para os uruguaios, para os argentinos, para os paraguaios, vale muito mais ganhar uma Libertadores do que para nós aqui do Brasil. Porque, querendo ou não, o futebol brasileiro está num nível acima dos outros países sul-americanos. Então, quando um time brasileiro ganha a Libertadores, é legal, só que a gente já esperava que um time brasileiro ia ganhar a Libertadores. Só que aí se chega um time equatoriano, um time paraguaio e ganha a Libertadores, tem um peso muito maior para eles ganhar a Libertadores em cima de nós brasileiros, dos argentinos. Só que acho que mesmo assim eles preferem ganhar um Mundial em cima do Real Madrid do que ganhar uma Libertadores em cima do Flamengo. Então, quero saber a opinião de vocês. O que vale mais, Libertadores ou Mundial? E já deixa o like no vídeo também, rapaziada. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Tamo junto, é nóis. Valeu!